Então, pois bem, pessoal, boa tarde. Retomando a nossa sessão de julgamento do dia 14 de julho de 2021, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CARF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Mello Leal, Cláudia Cristina Noeira Passos da Costa Develi Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheilares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência, ressaltando que a doutora Cláudia está substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado e permanecerá conosco durante toda a sessão. A gente vai para o item 71 da pauta, de relatoria do Dr. Wesley, MRPL, Empreendimentos e Participações. Bom, trata-se aí de lançamento que constituiu, na pessoa citada aí pela presidente, a notificação de lançamento devido a lançamento suplementar de TR no exercício 2009, incidente sobre o imóvel Fazenda Bom Retiro, com área total declarada de 505,7 hectares, situados no município de Campinas. Foi um trabalho realizado proveniente de revisão interna da declaração de imposto do ITR, né? E pediu para que o contribuinte trouxesse alguns documentos, exemplo de fichas de vacinação e movimento de gado, notas fiscais, laudo de avaliação do imóvel, dentro das regras e normas da ABNT, e após análise fiscal, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas declaradas de pastagem, além de considerar o VTN declarado no valor X e arbitrá-lo em X, com base no CIPT. Em seu recurso voluntário, a recorrente apresenta as mesmas alegações de primeira instância, requerendo cancelamento integral do auto de infração, acrescentando que está juntando ao processo documentos que comprovam que as terras são utilizadas para pastagens e que realiza negócios jurídicos rurais com a utilização do imóvel sobre as áreas glosadas, bem como defendeu a validade do laudo técnico apresentado. Então, passando ao voto, primeiro ponto sobre o valor da terra nua, o contribuinte não conseguiu apresentar um laudo técnico que estivesse dentro das normas aí da ABNT, um grau 2 de fundamentação mínima, entre outras formalidades. Então, há de se respeitar aí essas normas técnicas que dispõem que para o enquadramento nos graus de fundamentação 2 e 3 é obrigatório que o laudo contenha no mínimo 5 dados de mercado efetivamente utilizados. Os dados de mercados coletados devem ainda se referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliado, para a data do fato gerador. Aqui, 2005. Então, não estou, sem nenhuma prova contrária, com base no laudo técnico, a fiscalização utilizou os valores referentes do CIPT, que pode se constatar na folha 10, valores de referência que embasaram a autuação. As áreas de pastagem, o contribuinte em seu recurso, ele alega que não teria sido intimado para comprovação devida. Entretanto, conforme se constata dos termos de intimação e da notificação de lançamento, o contribuinte teria sido intimado para comprovar os fatos que geraram o enquadramento legal, de folhas 82. Assim, se for considerada a documentação que a recorrente alega ser comprovações de área de pastagem nas e-folhas 117/156, tem-se o seguinte: o livro caixa juntado ao processo não preenche os requisitos formais e legais, tal como estar devidamente registrado nos órgãos competentes. O contrato de arrendamento de imóvel rural não está no nome da recorrente,
contribuinte do imposto, e tampouco possui formalidades como registro de cartório ou com assinatura de testemunhas. As notas fiscais estão emitidas em nome de terceiros, em nenhum momento consta o nome da recorrente e estão ilegíveis, sendo de difícil verificação do conteúdo lançado. E aí, sem prova contrária, com documentos hábeis e idôneos, fica inviável dar provimento ao recurso da recorrente. Então, eu estou votando por conhecer do recurso contrário para negar de provimento. Ok, algum questionamento? O CIPT tem aptidão, tá aqui a tela, folha 10. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 71, MRPL Empreendimentos, acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Voltando para a doutora Fernanda, um recurso de ofício, interessado Luiz Otávio Andrade de Oliveira. Nesse caso, tinha sido glosada a área de produtos vegetais e a área de pastagens, tá? Mas ambas foram acatadas pela DRJ por entender que havia documentação probatória suficiente, teve uma vasta documentação que entendeu hábil e suficiente para dar provimento, tá? Então, eu revi, e aí, nesse caso, eu concordei com a DRJ e neguei provimento ao recurso de ofício por entender que a documentação probatória é suficiente carregada aos autos. Só queria confirmar a alçada, eu até tinha pedido para dar uma olhada, mas não sei se... Não lembro se eu tinha olhado a alçada. Se vai ser o caso de não conhecer, estou só dando uma olhada. Não conhecer. Imposto a pagar 1.049, multa de ofício 786, vai dar 1.800.000 e alguma coisa. O valor total do crédito é 2.133.258,35. Então vai ser não conhecer, né? Não conhecer do recurso de ofício. Está na folha... Eu falo agora. Na folha 3. Beleza. Não conhecer do recurso de ofício. Isso. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício. O 73, Clube de Engenharia, posso ir? Pode. 73, Clube de Engenharia, foi um retorno de diligência, porque o colegiado ficou na dúvida se o imóvel estava realmente numa área rural ou numa área urbana, porque os documentos juntados aos autos estavam mostrando que se tratava de uma área residencial, que era uma estrada, acho que estava vindo de Guaratiba. A sede do Clube de Engenharia era no centro do Rio de Janeiro, mas essa unidade estava numa área em que pese estar residencial, e já tinha também a comprovação de que, de acordo com o município, essa área residencial seria urbana. Inclusive, o contribuinte tinha até pedido já a dispensa do pagamento do IPTU, e tinha até comprovado lá que seria contribuinte do IPTU, mas mesmo assim o colegiado ficou na dúvida, solicitou a diligência, retornou a diligência comprovando que, de fato, trata-se de um imóvel situado em área residencial considerada urbana. Então, por isso eu dei provimento ao recurso voluntário, por entender que não é contribuinte do ITR. Ok. Acho que eu lembro desse caso. Doutor João, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Acho que o Paulo até falou desse clube, não era, Paulo, nesse processo? É no Rio, esse clube? É no Rio. Não me recordo de ter falado, não, porque eu não tenho a menor ideia de onde fica esse clube.
Eu não lembro que alguém falou desse clube, né? A gente teve um, mas não foi esse, porque esse eu olhei Não é esse. colegiado, eu não estava. E eu tenho certeza que a gente discutiu um também que era, e que aí Paula Parecido. olhou se. Mas eu acho que esse era na Praia da Reserva, esse outro que a gente. Ah, entendi, tá. Eu tô Ô, Fernandinha, doutora Fernanda, eu queria só tirar uma dúvida. A senhora me disse aí que ele teria questionado a sua condição de contribuinte do IPTU também? Ou seja, ele disse à prefeitura que é rural para não pagar IPTU e disse para a União que é urbano para não pagar ITR? Na verdade, assim, eu nem entrei nesse mérito do IPTU justamente para não confundir mais, até porque não seria a nossa seara. Mas o que ele tinha mostrado é que ele seria contribuinte de IPTU e estava pedindo dispensa de IPTU por outros motivos, que aí eu já não sei qual é. Mas o fato é, o colegiado ficou o fato cerne da questão aqui é ITR. Para ser contribuinte de ITR, ele teria que estar numa área rural. O colegiado ficou na dúvida se ele estava na área rural, porque estava lá descrito, já com os documentos carreados aos autos até o momento da análise do colegiado no recurso voluntário, já tinha a comprovação de que se tratava de um imóvel residencial. Mas falaram, mas é um residencial urbano. Mas residencial urbano ou residencial rural? Perfeito. Então, já estava comprovado que era imóvel residencial. Aí ficou na dúvida, mas é um residencial urbano ou rural? E mesmo assim o contribuinte estava falando, olha, é urbano, porque veja que de acordo com o regulamento lá do município, acho que estava em Guaratiba, todo imóvel residencial dessa zona, que era a zona X, zona 6, é urbano. Mas ainda assim o colegiado ficou na dúvida. E o colegiado pediu que descesse em diligência para confirmar se essa área residencial situada na zona tal era uma área urbana. O retorno de diligência foi confirmando isso, que tratava-se de uma área residencial que, de acordo com a zona 6, era urbana. Por isso que eu dei provimento ao recurso, entendeu? Eu não entendi muito bem, confesso a você que eu também não entendi muito bem o argumento do contribuinte em sede de recurso, falando que já querendo comprovar que ele era um contribuinte de IPTU, inclusive tinha pedido a dispensa do pagamento de IPTU por motivo XYZ. Mas eu entendi que como isso não impacta na decisão do ITR, eu não analisei os detalhes. Certo. O que a autoridade preparadora juntou foi alguma informação da prefeitura atestando que o imóvel está em zona urbana, foi isso? Na verdade, ela só fez confirmar. Ela falou assim, olha, já tinha sido respondido isso, a unidade preparadora até falou isso. Tá no meu voto, porque eu não estou com o voto aberto, estou só com os resumos aqui que eu fiz. Mas a unidade preparadora tem lá no meu voto a folha, respondendo, a folha aberta, conforme dito, está na zona 6 e tal, residencial, e essa área residencial, de acordo com o documento anterior lá, é uma área urbana. De acordo com... Eu entendi. Eu não estou com o processo aberto, será tá, doutora Sheila? Estou. Posso ler a informação fiscal? Veja, porque deixa eu apontar a minha dúvida. A diligência está dizendo que o imóvel da área 6 é urbano, e portanto, o imóvel desse contribuinte está na área 6, seria um imóvel urbano. Ou quem está dizendo isso, ele está dizendo isso com base no levantamento da prefeitura ou com base no que o contribuinte está dizendo? É pequena a diligência. Deixa eu ler. Diga. Com vistas a cumprir o solicitado e face referir-se o tema aprovação de projetos urbanísticos e respectiva legislação municipal, foi encaminhado por intermédio do chefe de gabinete do ilmo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ofício, aí cito o número do ofício, reiterado pelo número, aí tem um outro número aqui, o pedido de informação sobre a localização do imóvel objeto requisitado do processo de diligência. Através do ofício SMU-GAB, a solicitação foi efetivamente atendida, com a ressalva de que, por meio do ofício do 1497 de 2019, de 24 de 10 de 2019, o feito já tinha ocorrido, anexando ao mesmo parecer da Coordenadoria Geral de Planejamento e Projeto, contendo a informação sobre a localização do imóvel em comento, como estando situado na zona residencial 6, além de outros esclarecimentos complementares. Ante ao exposto e considerando atendidos os termos da resolução em causa, proponho que seja o mesmo encaminhado ao órgão requisitante da diligência, e ela só responde isso.
Não, eu quero saber se a zona residencial 6 é Não, urbana ou rural. Não tem a resposta. Ele fala que Não, ele isso, compõe a zona residencial 6. Não, mas aí no documento acima, que eu vou procurar aqui agora, eu vou abrir o O processo para documento responder. acima. Tá, eu achei ele bem O documento divertido. anterior tem informando que, de acordo com a lei municipal Guaratiba tal, todos os imóveis residenciais situados na zona tal eram considerados urbanos. Por isso foi que eu entendi da mesma forma. Quando eu vi residencial, eu falei, bom, residencial pode ser urbano ou rural. Então, fui buscar nos autos se este imóvel residencial era uma zona urbana ou rural. Aí eu fui buscar lá esse documento de Guaratiba, que eu vou aqui para vocês agora, tá? Mais uma vez, que fala que todos os imóveis residenciais desta zona são urbanos. Posso falar? Eu acho que é muito legítimo os questionamentos do Dr. João, em razão da competência, né? Porque a jurisprudência, e aí Tá não... na folha 298, só para ressaltar aqui, tá? Essa A informação da doutora jurisprudência, não a pouca data, mas a longa data, já diz o seguinte, olha, esse critério isolado da localização, por si só, nós temos uma certa dificuldade de concluir se seria IPTU, por exemplo, ou ITR. Então, ele contribui, colabora, mas ele não é, assim, o final para decidir, assim, digamos, desculpa a palavra final, mas ele não é a melhor técnica, talvez, para decidir se seria TR ou IPTU, porque, veja só, pode vir baixar uma lei... Desculpa interromper só, doutor Wesley, porque só o documento que tem aqui já responde. Desculpa interromper, porque só para a gente conseguir acelerar, o documento que a doutora falou já responde a dúvida do senhor também, que é o que eu estava tentando explicar. Que ele fala, ó... O residencial, todos os residenciais dessa zona são urbanos. Pois é, mas é que eu ia falar. Encaminha o critério CGE. localização, ele, por si só, não seria utilizado mais na jurisprudência, apesar de ser relevante, sim, mas tem o critério destinação. E aí nós temos o recurso, e já é na época do STJ, o RESP, 4492.869, que diz o seguinte, olha, que vai definir se o imóvel deve recolher ITR ou IPTU seria a destinação, a sua exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Se Mas ele não fizer tem essa discussão aqui nesse processo? Pois é, mas essa é uma discussão válida, porque ela é destinação. Mas não tem essa discussão nesse processo, era somente o que foi solicitado pelo colegiado, a diligência foi para dizer se o imóvel estava na área urbana ou rural. Não Sim, teve isso que eu estou lhe dizendo. Eu fiquei na dúvida sobre esse segundo parágrafo, a doutora Fernanda está projetando aí. Aí, ó. Bom, de qualquer forma, eu tentei esclarecer aqui o que a jurisprudência decide sobre TR e IPTU. Eu tentei, mas enfim. É isso aí, a localização e destinação. Se ele explorar essas 4 atividades, ele recolhe TR. Se não, ele vai pela localização e a IPTU. Bom, fala, a gerência indica que, embora o zoneamento em vigor não classifique esta área como rural, suas características se mantêm em grande parte como rurais. É isso que eu fiquei na dúvida. Na proposta para a revisão do zoneamento de Guaratiba, esta área está sendo classificada como ZCA, Zona de Conservação Ambiental, devido aos atributos ambientais que apresenta. Ou seja, para mim está inconclusivo se isso é... Não, para mim não, porque o plano diretivo fala que o território municipal é urbano. Então, assim, aqui, ó, trata-se de pedido de informação do CARF quanto à localização em zona urbana ou rural. Nos períodos tais e tais, encaminha o parecer informando que o imóvel está implantado na zona tal, contestada para receber de acordo tal. Ressalta ainda que, segundo o plano diretivo, todo o território municipal é urbano. Então, assim, eu acho que a gente tem, assim, eu concordo que a gente poderia ter uma longa discussão aqui de destinação que se dá ou que se não dá, mas o fato, assim, a diligência foi para que fosse respondida se estava na zona urbana ou rural. Para mim, foi respondida que estava na zona urbana, que era residencial, e que todo residencial nessa área 6 é urbano. Para mim, eu fui bem objetiva, assim, nesse aspecto. Para mim, está respondido, mas... Eu perdi o item da pauta aqui, qual que é o número mesmo?
72. 3, Clube de Engenharia. 3? O lançamento foi feito porque ele mesmo apresentava a DITR para esse imóvel. Então, apesar de alegar isso, ele apresenta a declaração, né, de TR. Deixa eu olhar. Não é isso? O lançamento tem como base a declaração dele mesmo. É. Ele foi intimado para apresentar um ADA, laudo técnico. Aí a fiscalização glosou as áreas de preservação permanente. Ele fazia DITR. Cláudia, E declarava. Ele pode declarar, mas lá pelas tantas o município pode ter baixado essas leis, ter dito que é IPTU, aí ele começa a dizer, bom, então agora estou na confusão. O que é muito comum, né, nesse tipo de situação. A IPTU, por mais que ele declare, né, ele tem ali uma questão de conflito de competência. Deixa eu pegar aqui, o 72, né? 73. 73. Sabe o que está me chamando a atenção? Vou ser muito sincero. Trata-se de um imóvel situado no município do Rio de Janeiro. Eu fui abrir a lei complementar 111 do município do Rio de Janeiro, que é de 2011. Esse lançamento é de que ano, doutora Fernanda? E olhando essa lei complementar, eu não estou encontrando o que está escrito nessa declaração da prefeitura, que considerou... Eu acho que o município, me desculpe, doutor João, mas eu acho que o que fica no município do Rio de Janeiro é a sede, que fica no centro. Não, o documento que a senhora me mostrou tem o timbre da prefeitura do Rio. Olha só a minha preocupação. Esse documento que a senhora mostrou está dizendo que todo o território do município do Rio de Janeiro é urbano. Não tem isso na lei complementar 111/2011 do município do Rio de Janeiro. E Guaratiba, se não me engano, é um município. Não é não, é um bairro. Não? É área do Existe um município município com nome parecido, que é Mangaratiba. Guaratiba é um bairro. Então, significa dizer que o município do Rio de Janeiro não tem zona rural, é isso? Exercício 2006, tá, João? Só para te responder. Tá, ótimo. Tem outro detalhe. A lei não se aplicaria, teria que saber qual que é o zoneamento urbano de 2006. Eu estou olhando aqui a legislação que trata de zoneamento urbano, que é 10.257. Ele foi cientificado em 31/12/2008, só para complementar. A ITR exercício 2005, Sherlock? A ITR. Aqui está falando 2006. Aonde está falando 2006? Nos documentos aqui. Bom, eu tô A notificação, exercício 2006. Então tá errado a decisão do CARF. Que a decisão do CARF fala aqui, notificação de lançamento referente ao exercício 2005, ITR 2005. Exercício Não, aqui a notificação está falando exercício 2006, período base. Eu estou no processo certo. Eu até olhei para ver se eu estava no errado. As decisões do CARF que estão erradas, então, as datas. Possivelmente. Eu acho que faltou uma precisão aí para nós conseguirmos superar isso, porque o município vai dizer que conforme a lei, ele vai dizer que é urbano, e aí... Concordo, doutor Wesley, eu acho que a diligência não foi cumprida, esse é o meu sentimento. Falta o município do Rio de Janeiro dizer, esse imóvel está em área urbana. Olha o que ele disse nessa declaração. Esse imóvel está na zona 6. Se for uma residência da zona 6, é considerado urbano. Não é assim que está na lei 10.257, que trata do zoneamento. Tem que estabelecer, o município tem que estabelecer o perímetro que é urbano. E não dizer que um imóvel de determinada característica é considerado urbano e de determinada característica não é. A questão é estabelecer o perímetro, justamente pelo que o doutor Wesley levantou. Há uma discussão sobre competência tributária aí.
E quem tem que dizer isso é a Prefeitura do Rio. Dizer, olha, não, esse imóvel aqui, estou olhando aqui no GPS, ele está dentro do perímetro urbano. Era essa informação que tinha que ter trazido. João, mas ele vai falar isso de novo. É muito difícil o município não conseguir... Ele vai querer o IPTU, ele, entendeu? A princípio. Não, ele vai dizer... Não, se ele disser isso, tudo bem, ele cobra o IPTU. Não, é resolvido. Mas, de outra maneira, também, se ele fizer o convênio, né, ele tem 100% do ITR, então não muda muito para ele. Só que, claro, que muda a questão de valores, pode ser menor, né? O município está respondendo que o imóvel é urbano. E assim, a DRJ indeferiu porque entendeu que ele se declarava como ITR. Além disso, o cadastro de imóveis continua ativo no CAFI, as folhas 103, e consequentemente produzindo todos os seus efeitos. Além de não constar até a presente data qualquer pedido de alteração ou do cancelamento do mesmo, nos termos da IN RFB 830 de 2008, que dispõe sobre este cadastro. Mas aí, ou seja, ele sequer pediu isso, essa alteração. A minha dúvida é a seguinte, é um ponto que eu vou até citar aqui a Maria Helena, porque ela, desde que eu entrei assim no CAF, ela sempre me direcionou muito nesse sentido. Ela falou, processo, você olha de trás para frente, sempre. E aí você vai ver de trás para frente a decisão que você vai tomar. E quando for necessário, você busca lá no início dos autos e vai indo para o início dos autos. Mas não comece de frente para trás, comece sempre de trás para frente, porque as suas horas são pautadas com base na última decisão que você tem que tomar. O último documento que se tem é uma decisão do colegiado do CAF, solicitando uma diligência para que fosse respondido se o imóvel estava numa área urbana-rural. Teve uma resposta. Essa resposta diz assim, ó, eu particularmente, no meu entendimento, essa resposta foi extremamente evasiva. Foi uma resposta que disse, esse imóvel está na área residencial. Quando eu olhei, eu falei, putz, me perdoe aqui, mas eu falei, né? Qual a parte do A e B que você não leu, né? Pessoa que respondeu. Me perdoe, mas a minha sinceridade é qual a parte? Eu perguntei, será A ou B? Você me responde que é C. Só que eu retornei, aí fui retornando. Quando eu retornei, eu cheguei nesse documento de folha de 298, citado pela presidente aqui do Sheila, no qual a prefeitura do município do Rio de Janeiro, em que pese ser um pouco, no segundo parágrafo, em que pese ser um pouco incongruente, está claro que ela diz que os imóveis citados na zona 6 são urbanos. Então, assim, tendo em vista que eu estou no ponto do processo, em que se solicita uma diligência para responder se é A ou B, ele me responde que é C, mas esse C está atrelado ao B, pela lógica, vai ser B. Então, assim, eu não me estendi mais por isso. Aí eu não fui no recurso voluntário para ver se ele tinha pedido A, B, C ou D, porque eu entendo que eu estou adstrita aos últimos andamentos processuais. Os últimos andamentos processuais são esses. Então, assim, como foi, a não ser que se anulasse a decisão do CAF, a não ser que tenha um recurso, né, especial, chegue lá em cima e peça para anular a decisão do colegiado. A conversão do julgamento não decidiu nada, entendeu? A gente está completamente apto a decidir tudo que foi posto no recurso voluntário. Inclusive dizer que aquela diligência não foi feita adequadamente e não teve um bom resultado. Não acho que é o caso. Se a diligência diz que o imóvel é rural, está na zona rural, está na zona urbana, é imóvel urbano. Acho que isso está resolvido nesse processo. Por isso que eu decidi esse processo, PC, em 30 minutos, porque eu fui no ponto X, Y, Z. Pronto, entendeu? Doutor Paulo, eu entendo isso, mas eu vou dizer claramente, essa sessão está sendo gravada, não tem nenhum problema de eu dizer isso, não. Eu não estou com o processo não é físico, e eu realmente tenho uma suspeita quanto a esse documento. Veja que a diligência não trouxe documento da Prefeitura do Rio apontando para a condição do imóvel, se urbano ou rural, se no perímetro urbano, se no perímetro rural. Não trouxe isso. O que ele disse foi, olha, esse imóvel está na zona tal. Tem um documento no processo dizendo que imóveis residenciais da zona tal são considerados urbanos. Aí a doutora Fernanda pôs o documento aqui na tela. Eu olhei o documento aqui na tela da Prefeitura do Rio, dizendo o seguinte, documento.
toda a área do município é considerada urbana. É isso que está dizendo o documento que ela acabou de colocar aqui. Olha, eu sinceramente, eu não estou... Tem uma fumaça estranha nesse processo, porque o Rio de Janeiro possui áreas rurais. Eu sei que tem áreas rurais no Rio de Janeiro. Como que o documento da Prefeitura do Rio vai dizer que toda a área do município é considerada uma área urbana? Não é considerada área urbana. Eu não sei exatamente qual é o perímetro urbano. Estou até procurando na legislação do município aqui. Mas eu não entendo que no Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do país, inclusive uma cidade grande de território, não possui área rural. Me parece estranho isso. Então, a minha desconfiança, eu entendi que a senhora foi por um caminho seguro, que é verdade. Ó, pedi para a diligência disse que tem um documento dizendo que o município é todinho área urbana, então é área urbana. E, portanto, não é contribuinte do TR. Só que me causou uma certa estranheza essa declaração, dizendo que o município inteiro está contido na área urbana. Eu não sei se todo mundo está com esse mesmo sentimento. Eu estava indo... Eu não sei se esse documento é verdadeiro, vou falar com todas as letras. Verdadeiro no sentido de ter vindo da prefeitura, da autoridade que avalia isso, ou até se veio com um critério adequado para situar esse terreno. Eu acho que está bem resolvida a inteligência. Ela é clara que ela diz, embora o zoneamento municipal não mais classifique essa área como zona rural, então ele não classifica ela como zona rural. Suas características se mantêm em grande parte como rurais. Ponto. É isso que ela podia falar. Para mim, continua sendo rural. Aí a gente vai decidir se isso aqui é rural diante dessa declaração ou não. E das provas, né, doutor Paulo, que ele não conseguiu apresentar um IPTU, né? Aqui, porque tudo que a DRJ falou, não cancelou o CAFI, né? Tudo isso é um conjunto probatório que indica que essa área é rural. Sabe? Não é só a diligência. A gente tem várias provas nos autos. Pode até pela diligência dizer que a diligência corrobora o fato de ser rural, como, aliás, o contribuinte vem declarando nas DITRs dele. Exatamente. No meu entendimento, ele não provou e ele poderia ter trazido essa prova no recurso. A gente ainda deu uma oportunidade de tentar descobrir. E a prova do IPTU, pronto. Nessas informações da Prefeitura, mas remetendo a esse documento aqui da área técnica da Prefeitura. Que o documento da área técnica diz isso, e esse texto é reproduzido em um dos outros documentos encaminhados pela Prefeitura. Então, não é relevante aquilo que ela está dizendo, que todo município é zona urbana. Isso aí não está dito aqui no documento técnico, entendeu? Ela fala que, embora esteja escrito, na realidade isso não é, né? Eu entendo que ela está dizendo isso. Exatamente. Ele foi intimado, Sheila, dessa diligência? Deixa eu olhar aqui. Porque eu estou olhando aqui. Isso que eu ia perguntar, porque na diligência não se determinou isso, e aí não foi dado. Eu acho que seria interessante dar vista para o contribuinte. Só se a gente decidir contra ele. Se decidir a favor, não tem porquê, né? Tem que ver. Não, porque de repente pode ter... Eu vou ter meu voto. Mesmo se decidir contra ele, a obrigatoriedade de intimar, a gente sempre toma essa cautela, quando surge fato novo no processo. Se manifestou em cima de documentos que já estavam no processo, ele já... Não foi cientificado, tá, da diligência. Nessa sessão tem um outro processo dele, porque são dois processos, né? Porque até aqui pelo meio, a gente está aproveitando que foi a mesma diligência. Já foi julgado esse outro? Vocês sabem? Eu acho que não está na sessão aqui não, né? Tá não. Eu acho que está pendente ainda de cumprir. Foi feita a diligência igual em dois processos dele, mas o outro não está aqui na turma, não. Foi encaminhado, mas não teve retorno. Não está, pelo menos, pautado. Não sei se... Aqui não está nessa pauta, não. Seria bom ver esse outro, qual é a situação. Bom, se entenderem que tem que voltar o processo para intimar o contribuinte, a gente resolve aqui e decide posteriormente. Se a gente renovar essa diligência, seria interessante solicitar ele, que ele junte... Se bem que a Fernanda disse que ele também diz que é isento, né, do IPTU. Mas, de qualquer maneira, ele pode ter um documento da Prefeitura. Ele entrou com pedido de isenção. Então, eu já decidi. Aí eu posso ser vencido ou não. Mas, assim, eu estou pronta para votar desde o início. Eu acho que não convém fazer outra diligência, não, porque já está respondido, entendeu? O que eles poderiam responder é essa coisa truncada que está aí, entendeu? Não, mas eu estou falando da intimação do contribuinte. A intimaciência, sim. Cientificar ele do resultado, se vocês acharem relevante. Eu acho.
Eu também acho, se for decidido contra ele. Se for decidido a favor, não seria. Mas aí como seria isso, né? Pois é. Eu vou pelos critérios adotados pelo STJ, que é localização e destinação. A destinação... Só para esclarecer mais uma coisa, em que pese ele ter a necessidade de, enfim, ter tomado ciência, o resultado dessa diligência não mudou nada do que já tinha sido informado anteriormente. Tanto que a própria resultado da diligência claramente diz, com vistas a cumprir a ação. É fundamental, a gente baixou em diligência e está decidindo em função do que veio aos autos. Ainda que alguma coisa já tivesse lá, tem mais coisa que veio da diligência, mais documento dando interpretação ao que já havia sido juntado antes. A questão é que foi juntado um documento que pode ele ser prejudicial e ele não se manifestou sobre o documento, né? Então... E nos documentos que foram juntados, tem parte que seria favorável a ele. A gente está dando uma interpretação com base nos documentos que já estavam nos autos, entendeu? E não com base Mas esse documento que está antes da diligência já estava nos autos? Não. Veio com a diligência, só que ele anexou antes da informação fiscal. Não, já tinha um documento muito semelhante, tanto que no documento da diligência de folhas 308, está falando aqui, ó, o feito já tinha ocorrido. Através do ofício ICMU Gabinete 1595, de 10/11/2019, a solicitação foi efetivamente atendida, com a ressalva de que, por meio do ofício tal, de 24/10/2019, o feito já tinha ocorrido, anexando ao mesmo parecer da coordenadoria tal, tendo informação sobre a localização imóvel. Então, isso aí é a diligência no outro processo dele. Repetindo. É diligência no outro processo dele. Isso já não estava nesses autos, não, entendeu? Está vindo pela primeira vez. Esses documentos estão todos depois da resolução. Eu não sei se eles já estavam antes, creio que não, porque são ofício, né? Como de 2019, foi 2019 que foi feita a diligência no outro processo. Eu acho que nesse aqui também. 2019. Mas tem foi diligência com idêntico teor nos dois processos, por isso eles remeteram ao parecer do outro lá, entendeu? Uhum. Olha só, na folha 184 tem ali a manifestação do município indeferindo, né, a questão do IPTU. Então, se ele não fosse contribuinte do IPTU, teria que ser indeferido. Mas aí fica a dúvida, porque está desde 1991. Ele não podia ter trazido um carnê de IPTU que ele está sendo cobrado. Estranho também. As datas estão bem longas. Bom, como fazemos? Minha sugestão, doutora Fernanda, até para atender, me parece que é uma boa parte do colegiado, vamos mandar para tomar ciência o contribuinte, de repente, nessa ocasião, o contribuinte junte um IPTU, ele esclareça melhor e a gente volta depois. Se tem que ser intimado, que é de praxe, não foi, não custaria. Eu concordo com a senhora que não é obrigatória a intimação vindo da diligência em todos os casos. Mas tem gente aqui que acha que nesse caso deveria ter, então a gente manda para lá. No mínimo, pode acontecer assim de voltar com alguma informação nova que facilite o deslinde. Eu acho. Se trouxer um carnê de IPTU, resolveu o problema. Eu acho obrigatório nesse caso. Imagina se... Porque ele informou que ele solicitou algumas vezes o não pagamento de IPTU. Que traga a certidão de isenção, o documento da prefeitura, dizendo que ele é da área urbana, mas não vai pagar porque está isento. A intimação. Agora, se a prefeitura trouxer, se essa questão da prefeitura vier dele, é o seguinte: a prefeitura dizer, ele não paga IPTU porque está na área rural, por exemplo. Vamos imaginar que seja isso. Resolveu também o problema. Mas é importante a gente só tem a ganhar com essa. Mas você já pensou se volta dizendo que ele não está na área rural e aí ele teria que ter ciência desse documento para dizer, olha, realmente está errado ou não? É a oportunidade da manifestação do contribuinte. Eu acho importante, sim, a intimação dele seja para o resultado negativo ou positivo. Eu sei, mas estamos voltando, né? Então, vamos baixar, voltar pela ciência, diligência para a ciência, né? E ponto. Ciência e já pede para ver se ele tiver algum documento, tipo IPTU, carnê. Isso aí vai caber a ele, entendeu? Aí ele vai olhar, a gente não precisa falar como ele vai se manifestar, isso cabe a ele. Sim.
Mas não a diligência para o contribuinte, a diligência só para cientificá-lo e ofertar o prazo de 30 dias para ele querendo se manifestar acerca do resultado dela, né? Eu entendo que não abre prazo para a gente ficar pedindo documento, né? Assim. Mas isso é a doutora Fernanda concordar, porque o voto é dela, né? Eu sou flexível, presidente. Eu entendo que para mim está muito claro, mas como alguns colegas entendem que é fundamental, tudo bem, eu não vou me recusar a converter em resolução para que o contribuinte seja cientificado e manifestar caso queira no prazo de 30 dias. No retorno, se tiver alguma coisa que me faça alterar o meu entendimento, eu altero, mas a princípio o meu entendimento está A mais B. Ok, então podemos encaminhar para a diligência? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Eu vou acompanhar, né? Acredito que seria interessante até uma outra manifestação, mas eu vou acompanhar. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, deixa eu ver se eu redigi corretamente. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora cientifique o contribuinte do resultado da diligência e forneça prazo de 30 dias para a manifestação. Certo? De acordo? E lhe forneça, né? Eu achando que os meus estavam simples. 74, doutora Fernanda Estélio Darcy. Estélio Darcy, temos 4 pontos. Matéria não contestada ao VTN, então se tornou definitiva. Segundo, erro de fato, ele alega que houve erro no preenchimento e apresentação dos laudos, ele inclusive depois apresenta um laudo retificado pós impugnação. Pelo fato de entender a DRJ que a mesma área não pode ser declarada 2 vezes, a área de proteção ambiental e a área de exploração atrativa não foi acatada as áreas alegadas como extrativa e produtos vegetais, por total falta de prova. Então, assim, ele alegou erro de fato no que se refere a essas áreas específicas, que seriam áreas extrativas e de produção vegetal. Mas ele não traz nenhuma comprovação dessas áreas. O laudo, ele apresentou um laudo no início sem essas áreas, depois ele apresenta um laudo retificado, alegando que tinha sido feito equivocadamente, mas o laudo apresentado foi posteriormente à impugnação. E mesmo segundo o laudo, não atende a todos os requisitos para considerá-lo como válido, tá? Então, especificamente no ponto erro de fato em que se pede área de preservação, área de produção vegetal extrativa, por esses motivos, a DRJ negou e eu mantive a glosa dessas áreas, e quanto à preservação permanente e reserva legal, não tem ADA tempestivo e nem a averbação da matrícula do registro de imóvel. Então, não tem as duas coisas, nem o ADA, nem o registro no cartório tempestivos, tá? Então, portanto, não foi comprovada a área de preservação permanente e reserva legal. E aí, por fim, ele traz diversas decisões administrativas e judiciais, tentando correlacionar ao provimento do seu recurso, mas do mesmo jeito que a decisão de piso, eu entendo que tais decisões administrativas e judiciais não vinculam o julgamento. Nosso julgamento é administrativo. Então, por isso, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Repetindo que a matéria VTN não foi contestada, portanto, se considerou definitiva desde o momento da impugnação, a decisão de piso. É como voto, senhores. Se não ficou claro, se eu fui muito rápida, vocês podem perguntar que eu estou aberta. Alguém tem algum questionamento?
A doutora Fernanda. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 74, Estélio, Darcy, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 75. O 75, Gasparini, a grande questão aqui é a sujeição passiva da obrigação, tá? E aí foi verificado pela própria DRJ que o nome dos impugnantes não consta no registro imobiliário para o ano em análise. E, além disso, ela verifica diversos documentos, além da ausência do registro no cartório, diversos documentos que são suficientes para concluir que jamais assumiram a posse, propriedade do imóvel em questão para o ano calendário em análise. Então, assim, em relação aos exercícios aqui tratados, 2004 e 2005, não devem ser nomeados no polo passivo. A DRJ vota, então, pela procedência da impugnação, trata-se de um recurso voluntário, trata-se de um recurso de ofício, o qual eu neguei provimento. Mas, mais uma vez aqui, eu não reparei a alçada, para ver se é caso de não conhecer. Eu apenas neguei provimento a recurso de ofício por... O provimento foi integral? Foi, né? O provimento é integral porque eles não são sujeitos passivos. Não ultrapassou, não. O imposto é 1.031.819 e a multa 773.864,49. Total do crédito está 2.281.000. Gasparini, né? Final 2008, 99. Então, não conhecer, por não atingir conhecer. limite de alçada. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Doutor Maurício. Eu acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 75, Gasparini, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício. Hilda de Zars, 76. Isso. São 2 pontos, reserva legal e VTN. O VTN foi uma matéria não impugnada, portanto, se tornou não litigiosa. Quanto à reserva legal, na decisão de piso, não foi dado provimento por não ter ADA tempestivo, mesmo tendo sido apresentado uma ADA de 1999 e depois 2013. Porém, tem 100% da averbação tempestiva em cartório, tá? Tempestiva, a própria DRJ afirma que a averbação no cartório é tempestiva. Então, tendo em vista que o único ponto litigioso é a reserva legal e que há uma averbação tempestiva no cartório, eu dou provimento ao recurso voluntário nesse ponto, né, de acordo com a decisão da Câmara Superior. E a própria súmula que o doutor João até já mencionou aqui, que eu anotei. Súmula 122. Então, dou provimento ao recurso voluntário. Então, aqui é só a área de reserva legal com averbação tempestiva. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora. Também acompanho. Então, item 76, Hilda, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. O próximo é um recurso de ofício também, 77. João Adalberto Ayubi,
Eu já vou até olhar o limite alçada aqui. Também não deu. No relatório está a folha 224, 243. Falando, aí tem que ver o valor aí. Já olhou, Paulo? Acho que esse total está é de ofício, né? 2.589, é 2.500, né? E aqui está multa, juros e tudo, né? Ah, então já foi. Eu acho que esse é recurso voluntário de ofício, né? São os dois. Aí eu já não sei se tem os dois, se o provimento foi parcial, aí a gente tem que olhar. Mas o alçado, o de ofício é não conhecer, né, doutor Paulo? O limite? Eu não vi o processo, não. Só estou inferindo pelo crédito tributário que ela colocou aqui no total de 2.589. Isso aqui... Mas é bom dar uma olhada no processo, que eu não estou com o processo aberto aqui. Posso ir partindo para os outros pontos? Enquanto ver a questão da alçada, eu vou, porque como foi para... Pode, na verdade, a gente está te atropelando. Não, tranquilo, Desculpa. eu agradeço. Agradeço porque já adianta a questão da alçada de ofício. Eu agradeço. Tá. Bom, ponto 1, a decadência. Quanto à decadência, no que se refere, são os exercícios 2004, 5 e 6, tá? No que se refere aos exercícios de 2004, tendo em vista que houve pagamento, poderia ter sido feito o lançamento até 31 de dezembro de 2008. Como o contribuinte foi cientificado em março de 2009, houve decadência do direito da Fazenda lançar no que se refere a 2004. Tá? Então, isso já foi reconhecido pela DRJ na decisão de piso. Então, foi reconhecida a decadência para o ano de 2004 e os anos de 2005 e 2006 considerados válidos, ok? Preliminar de nulidade, a decisão de piso, como na minha, eu afasto por entender que foram atendidos todos os requisitos do procedimento administrativo fiscal e que não teve qualquer ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Quanto à glosa de área de reserva legal e permanente, elas foram glosadas por não terem sido apresentado o ADA tempestivamente, tá? Porém, estou só dando uma olhada aqui, porque esse aqui não deu tempo de finalizar o resumo. Nesse caso aqui, teve averbação, tá? Tempestiva. A DRJ tinha negado, porque tinha entendido que não tinha sido satisfeito um dos pressupostos cumulativos para isenção, qual seja o ADA, né? Mas eu interpreto de forma distinta. Primeiramente, que o exercício 2005 é referente ao ano calendário de 2004. E ela fala também que teve uma alteração na área, tá? A alteração somente ocorreu em julho de 2005 e foi averbada logo após essa data, imediatamente após teve a averbação no cartório. Portanto, entendo que a declaração de ITR, tanto na declaração de ITR como a postura do contribuinte, revela autêntica boa-fé e atendimento à normativa acerca do tema. Sendo assim, no exercício de 2005, também entendo que restaram satisfeitos os pressupostos cumulativos da isenção, devendo ser excluída da tributação a área de reserva legal e preservação permanente. Porque na decisão de piso, com relação a 2006, a DRJ também tinha reconhecido o direito à reserva legal e preservação permanente, só não tinha conhecido o exercício de 2005, por entender que não tinha tido averbação tempestiva. Mas o que eu disse aqui, o exercício de 2005, ele se refere ao ano calendário de 2004. Essa alteração que teve na área foi apenas em julho de 2005. Então, ou seja, o ano calendário de 2004, que foi entregue a DITR de 2005, ele estava correto. Então, por isso, eu entendo que também, referente ao exercício de 2005, ano calendário de 2004, também deve ser dado provimento, né, nesse aspecto. E aí trago novamente aquela decisão da Câmara Superior. E quanto ao VTN, ratifico e concordo que o impugnante deixou de apresentar laudo de avaliação com eficácia para aprovar o valor da terra nua da propriedade em questão, e na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada nos estritos termos do artigo 14 da Lei 93/96. Então, pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar provimento parcial, restabelecendo a área de reserva legal, preservação permanente, exercício 2005, requerida pela contribuinte,
e manter o crédito fiscal no que se refere ao VTN lançado. Pelas mesmas razões, provimento parcial a recurso de ofício. No caso, seria não conhecer do recurso de ofício, né? É não conhecer. Aqui nesse caso, na área de reserva legal, a averbação foi só em julho de 2005. A data do fato gerador é 1º de janeiro de 2005, não é isso? E aí, se a averbação foi em julho de 2005, ela só vai surtir efeito a partir de 1º de... Eu só vou poder considerar como a DRJ considerou. A DRJ considerou como área de reserva legal só para o exercício de 2006. Então, eu entendo que a DRJ está correta. Porque como a averbação foi posterior à data do fato gerador, que é janeiro de 2005, então ela não foi tempestiva. Mas se a alteração ocorreu somente em julho? Então, a averbação foi depois do fato gerador. O fato gerador foi em janeiro de 2005. E ele só averbou em julho, ou seja, foi depois de janeiro. Então, ela não foi tempestiva, porque no caso da área de reserva legal, a averbação constitui a área. Ela é diferente da questão da área de preservação permanente, que a gente considera o ADA, por exemplo, protocolizado antes do início da ação fiscal, né? No caso da área de reserva legal, essa averbação tem que ser tempestiva, porque ela vai constituir a área de reserva legal, entendeu? Então, eu entendo que está correta a DRJ nesse caso, no meu entendimento. Eu negaria provimento ao recurso. Mas, doutor João, que é o tem a ver com o que a senhora disse aí, mas tem um outro detalhe. Doutora Fernanda, diferente, por exemplo, do imposto de pessoa física, no caso do ITR, tanto o exercício quanto o ano calendário são os mesmos. No imposto de pessoa física, os fatos geradores acontecem, ele é complexivo, acontece durante um ano e a gente declara no ano seguinte. Mas o ITR não. O fato gerador acontece no ano e a gente declara no mesmo ano, em setembro do mesmo ano. Então, não é... A declaração de 2005 não se refere a fatos de 2004. Ela se refere, ou deve se referir, deveria se referir aos fatos acontecidos na situação em 1º de janeiro de 2005, porque o fato gerador do ITR, não é como o imposto de renda, que é complexivo. Ele é um momento específico definido na legislação, que é o dia 1º de janeiro do ano. Então, há uma diferença em relação ao imposto de pessoa física, por exemplo, o imposto de pessoa jurídica. Nesse caso aqui, está correto, doutora Sheila. Ele apresentou ele fez a averbação da área de reserva legal após a ocorrência do fato gerador, que foi no dia 1º de janeiro do ano. E ele fez isso em junho do ano. E aí ele descumpriu o que está previsto na súmula 122, que admite a dedução da reserva legal somente se a averbação existir no momento da ocorrência do fato gerador. E não existia. Eu queria compartilhar aqui uma coisa com os senhores, até para poder me esclarecer aqui, ó. Tá aparecendo aí? Apareceu aí para os senhores? A minha tela? Sim, apareceu. A decisão da DRJ, né? Pronto. É essa parte aqui que eu queria ver com vocês, ó. Conforme já exposto na introdução deste voto... Melhor tirar esse destaque que atrapalha a leitura. Conforme já exposto na introdução deste voto, vou até aumentar aqui. Ficou claro que, em relação ao exercício de 2005, a glosa da área de reserva legal ocorreu porque não houve averbação específica dessa área após a alienação parcial do imóvel ocorrida em julho. E a glosa da área de preservação permanente ocorreu porque não foi comprovada a entrega tempestiva de ADA, o que seria necessário em razão da alienação parcial do imóvel. Então, a minha pergunta é, se a alienação parcial do imóvel ocorreu em 20/7/2005, quando deveria ter sido feita a averbação? A alteração efetiva do imóvel em questão ocorreu em 20/7/2005.
Nesse momento já tinha acontecido o fato gerador, doutora Fernanda. O fato gerador do ano de 2005 aconteceu em 1º de janeiro. Ele alienou o imóvel em julho. Feito alienação parcial em janeiro. Oi? Mas eu estou entendendo que não teve a alienação parcial antes de julho. Deixa eu fazer uma ponderação. Posso fazer? Na escritura pública aqui, no extrato do RGI, nas folhas 14, consta lá a verbação efetuada em 14 de novembro de 2003. Conforme consta da verbação tal, de data tal, livro tal, já existe a reserva legal de florestas de vegetação natural ou destinada à reposição florestal, onde não será pertinente corte raso de 20% da superfície do imóvel constante da presente matrícula e tal. É que isso não caracteriza essa verbação, não? Não, o que ocorreu depois com a alienação é que foi reduzida a área da reserva legal, e a partir daí houve uma especificação do quanto seria, né? Mas aqui já está dizendo que ela seria de 20%, né? E para mim, o que eu estou querendo entender é o seguinte, o fato gerador que o João está me explicando aqui. Fernanda, o fato gerador de 2005 é 1º de janeiro de 2005. Mas como que uma averbação poderia ter sido feita em janeiro se a alienação parcial do imóvel ocorreu em 20 de setembro de 2005? O doutor Paulo já respondeu essa pergunta da senhora. Veja só, ele tem uma averbação de 2003. Eu não estou vendo o documento, o doutor Paulo deve estar com o documento aí. Parece que essa averbação ocorreu em 92 por esse registro aqui. Ó, então ele já tinha, antes da alienação, ele tinha uma averbação da área de reserva legal. Essa área averbada é a área que, se não teve nenhuma operação com a terra até então, é a área que persistiu averbada até o momento da venda parcial, que foi em 7 de 2005. E, portanto, em 1º de janeiro de 2005, havia, sim, a averbação de uma área. Eu não sei o tamanho da área. Essa que é a questão que o Paulo levantou. Isso havia. E se essa área averbada é igual à área de reserva legal declarada, tem que estar provimento. Eu acho que está errado o raciocínio da TRJ. Por quê? Porque em 7 de 2005 já tinha ocorrido o fato gerador. Então, a alienação acontecida aí não vai modificar a situação da reserva legal, fosse ela declarada ou não declarada antes disso. Exato, mas é isso que eu estou falando. Se o fato gerador foi em janeiro e ela só teve uma mudança, uma alienação parcial em julho, não tinha como ela fazer isso em janeiro, se em janeiro não tinha acontecido o fato. Não tinha. Em relação ao 2006, o raciocínio da RJ está correto. Olha aí, o parágrafo seguinte. E ela deu certinho. Eu não sei o que aconteceu em 2006, mas a reserva legal resultante da alienação acontecida em 7 de 2005 afetaria o lançamento de 1º de janeiro de 2006, sem dúvida. E ela fez isso e a DRJ deu provimento. Eu acho que a questão aqui está em saber se a glosa do fiscal é desses 20% ou se foi alguma coisa maior, né? Porque a gente tem uma averbação de 20%. Desculpa, eu estou falando de Xeloca, presidente. Mesmo que, assim, 2006 já foi dado provimento. O único ponto aqui de reserva legal e preservação permanente é em relação a 2005, tá? O qual já havia averbação, tá? Só que em 2005 teve um fato modificativo. Esse fato modificativo ocorreu em julho e foi averbado logo após. Só que a DRJ estava falando, em 2005 ela não deu provimento porque falou que não tinha tido averbação tempestiva. Só que acontece que está errado isso, porque se o fato gerador foi em janeiro, foi o que eu coloquei no meu voto. Se o fato gerador foi em janeiro, como é que eu posso dizer que é intempestivo se não tinha ocorrido o fato de mudança da área, alienação parcial da área? Mas, doutora Fernanda, 2005 foi mantido o lançamento, não foi porque não estava registrado reserva legal, foi porque não tinha ADA para reserva legal.
2005 foram duas coisas. Então, ele até admite que tinha uma verbação. Eu não estou checando se o tamanho da área verbada corresponde ao tamanho da área que ele declarou como reserva legal. Mas se a área foi igual, tinha uma verbação, e aí dispensa-se o ADA. Tem que reformar essa decisão da DRJ no que se refere a 2005, quanto à exigência de ADA, se houver a verbação. Meu voto é esse. Porque da forma como você colocou, dá a entender que você entendeu que o fato gerador era 2004 e que essa averbação tinha sido em julho. É isso que a gente entendeu quando leu o voto. Não, tudo bem. Isso aí eu acho importante acrescentar. Aí eu acho importante acrescentar no processo que no registro lá consta uma averbação anterior ao fato gerador, de 93, enfim, de 2003. Eu acho que isso é importante estar no voto. Existiu, só que a DRJ fala que teve mudança. Sim, a questão é essa. O que a gente precisa conferir é quanto que o fiscal levantou aqui para saber se está batendo com esses 20% que está na escritura. É o seguinte, doutora, você tem que esquecer o 20%. Não é isso. O que a gente tem que ver é a área verbada e a área declarada. Ele declarou... Em hectares, não em percentual. Período base 2004. 2004 não houve glosa. Engraçado, né? O fiscal colocou aqui, 2004. 4.894,10. Mas o fiscal não levantou em 2004, ele levantou em 2005? Essa aqui é a questão. O lançamento está errado, doutora Sheila. O lançamento está errado porque ele entendeu que aquela operação tida em 7 de 2005 teria modificado a área de reserva legal de 2005 e, portanto, como ele não tinha essa verbação para 2005 e nem tinha a verbação após a operação, né? Após a alienação. E nem tinha o ADA dessa reserva legal para 2005 com a nova reserva legal depois da alienação, ele glosou. Só que o fiscal errou, ele declarou porque o fato gerador já tinha acontecido em 1º de janeiro de 2005, quando já havia verbação da área de reserva legal. Tanto havia que ele nem glosou 2004. Pois é, isso que eu estou falando. E ele declarou 4.226,40 e o fiscal considerou 0. Em 2005. 2005. Isso. Por que ele considerou 0? Aí ele começou a declarar esse 4.226,50. Aí foi quando o fiscal começou a glosar. Agora o fundamento tem que olhar aqui no relatório, porque que ele glosou. Pelo menos que está na decisão da DRJ é que faltou ADA. Aí deixa eu só ler aqui o fundamento e a gente fecha. 2006 não foi glosado, 2006 foi dado, Sheila. Não, eu tô falando 2005, não, 2006, eu tô falando o fiscal levantou. A DRJ deu provimento. Sim, aí o fiscal levantou 2005 e 2006. Aí o que ele fala em relação a isso? Por que ele considerou isso? Tô chegando lá, só um pouquinho. Eu não achei, viu, Sheila? Pois é, eu só falo o VTN no relatório. Não é só o VTN que está falando? Só achei VTN. Eu também não estou achando, não. Estou fazendo mais uma leitura aqui para ver se eu passei batido, se tem uma linha que ele fala sobre o resto. Eu também não estou vendo, não. Ou seja, acho que é o caso de dar provimento. Documentos, benfeitorias. Também não foram apresentados documentos a ITBI. Se eu puder ajudar na sua dúvida, você me explica. Não, a gente só está olhando o que foi o fundamento do fiscal, só que o fiscal só fala de VTN, ele não fala nada de área de reserva legal. Por que ele está glosando? Eu estou no relatório do DRJ. Aí... mas o fiscal não fala aqui por que ele glosou. Ele só diz o fundamento legal da exigência do ADA, da exigência da área de reserva legal, mas não diz por que glosou nada disso. Exatamente. Seria nulo por cerceamento do direito de defesa, mas dá para decidir pelo que está nos autos e aí a favor do resolve. contribuinte. Né? Eu acho que eu estou pronta para votar. Eu estou prontíssimo para votar. Podemos? Eu já votei.
Doutora Fernanda está votando por dar provimento ao recurso. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. A dúvida só é provimento ou provimento parcial, porque ele novamente fala de VTN, só que o VTN eu entendo que... Ele contestou? Se ele contestou o VTN, é provimento parcial. Se ele não contestou, vai ser total. Ele contestou, estou no último parágrafo do meu voto. Ele fala do laudo aqui e tudo. Então é parcial. Último parágrafo do meu voto. Quanto ao VTN, ratifico e concordo que o impugnante deixou de apresentar laudo de avaliação com eficácia para provar o valor da terra nua na propriedade em questão e na falta da peça técnica adequada deve ser mantida a avaliação fiscal realizada nos termos do artigo tal. Pelo exposto, voto por conhecer recurso voluntário e dar reprovimento parcial, restabelecendo a área de reserva legal e preservação permanente de exercício 2005, requerida pela contribuinte, e manter o crédito fiscal no que se refere ao VTN lançado. Esse foi o meu voto. E a preservação permanente, o que foi? Reserva legal e preservação permanente foi a mesma questão. É o ADA. Mas a preservação permanente, você está dando provimento? Está junto. Reserva legal e preservação permanente foi a mesma coisa. Foi as mesmas justificativas, o mesmo racional. Mas teve um levantamento só para preservação permanente? Teve reserva legal e preservação permanente. É porque a preservação permanente é um laudo, né? Que ele apresenta e o laudo não foi acatado. E eu entendo também que tem que apresentar o ADA na área de preservação permanente. Porque ela não necessariamente, a não ser que ela seja a mesma área da área de reserva legal, que não me parece, né? Não parece e não é, né? E não pode ser. Pois é. Porque se ela tivesse se em tese tivesse sobreposta, não poderia ser declarada, não poderia ser abatida da área tributária. Pois é. Aqui no relatório da DRJ, você está falando de que, Sheila, preservação permanente? Porque você está dando provimento para a área de preservação permanente. Sei. Consta aqui no relatório da DRJ, folhas 316, tá? 315 e 316. Principalmente 315. Consta a matrícula do imóvel número tal, de 2005, foi alienada a parte do imóvel tal. Consta dos autos ADA, exercício 2003, protocolizado em 2004, indicando tantos hectares. O laudo técnico de folha tal indica inexistência em 2006. Não, então... caberia impugnante apresentar ADA do exercício 2005 por força do inciso tal. Entretanto, não consta ADA do exercício 2005. Desse modo, conclui-se que não restou satisfeito um dos pressupostos cumulativos da isenção, motivo pelo qual a mantida a tributação incidente sobre a área de preservação permanente exercício 2005 estava averbada. Então, por esse mesmo motivo, não tinha o ADA tempestivo de 2005, mas tinha a averbação. Tanto que ele deu para o outro ano. Então, pelo mesmo motivo que eu dei preservação permanente, eu dei reserva legal. Está aí no relatório da RJ. Na verdade, não tem nada a ver com a averbação, só que ela não apresentou o ADA anualmente, não é isso que a DRJ está pedindo? Só que nessa época não era exigido o ADA anual, então o CARF tem entendimento de que se você apresentar o ADA protocolizado antes do início da ação fiscal, é o caso de você dar provimento, que é o caso que está aqui. Né? Pelo que eu entendi, ele protocolizou o ADA em 31/3/2004, essa ação fiscal foi depois, né? Então, seria o caso de acatar esse ADA que o contribuinte apresentou e restabelecer essa área. Restabelecer. Aí acho que é por esse fundamento, assim.
Tá, então, provimento então tá dando provimento parcial, porque o VTN está permanecendo, né? Isso, provimento parcial. Uma pergunta, o VTN teve aptidão? Ele não questionou, doutora Sheila. Ele questiona, ele apresenta um laudo e questiona, ele pede para que se considere o laudo dele. Ó, ele fala o negócio do... Ele questiona. E é o caso de ver se tem a tela do CIPT aí. Você está procurando aí, né, Paulo? Sua tela está compartilhada. A DRJ fala em CIPT folhas 172 a 195. Deve ser a numeração de papel, né? É isso mesmo que eu estou olhando. 172. 172 a 195. Tem aptidão. A 196, 2004 foi decadente, tem aptidão. Na 218 aqui do PDF, 2005, também tem aptidão. 2006 também. Ou seja, o CIPT tem aptidão. É importante colocar no... Eu não li o voto, mas colocar que tem aptidão. O recurso de ofício é não conhecer, né? É. Eu tinha até colocado no relatório, doutora Sheila, porque como eu fiz o resumo do resumo do resumo, não entrei no detalhe, mas no relatório tem aqui, ó, os dados disponíveis de CIPT, tela que demonstra aptidão agrícola, folhas 219, coincidem com os valores da pauta do ITBI estabelecidos nos decretos municipais, folhas 172 a 195. Está no meu voto lá. Mas acho que é importante falar que considerou aptidão. Não é só essa questão da pauta do ITBI. É isso, está escrito. Os dados disponíveis do CIPT, tela que demonstra aptidão agrícola, folhas 219, coincidem com os valores da pauta do ITBI. Eu acho que independente de coincidir ou não, eu acho que se está considerando a aptidão, eu acho que é o fundamento. Mas... Enfim. Então, vai não conhecer do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para cancelar a glosa de área de reserva legal. O exercício 2005 e área... E preservação permanente e no 2005. Preservação permanente. Exercício 2005, requerida pela contribuinte, e manter o crédito fiscal no que se refere ao VTN lançado. Esse foi o meu voto. Não, só estou escrevendo aqui como vai ficar. Ok, doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 77. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial provimento para cancelar a glosa de área de reserva legal e de preservação permanente referentes ao exercício 2005. Lá em Salvador a gente pede 2 autos.
Porque 78 é meu também. 78, Juarez. Aí a gente fecha o ITR. Quem está compartilhando a tela aí? É Paulo. Eu estou compartilhando? Eu não. Tá. Alguém estava. Era a Fernanda. Eu achava que era o Paulo. Então vamos lá, 78, Juarez Antônio. Vou acender a luz aqui. Esse, como eu não fiz meu resuminho, eu vou ler rapidamente aqui a DRJ e já parto para o meu voto, tá? Ou posso partir direto para o meu voto? Vou resumir aqui para vocês aqui rapidinho. DRJ Campo Grande, quanto à constitucionalidade, afasta, né, por entender que não é nossa. Foi lançado área de reserva legal, área de preservação permanente, área de interesse ecológico, tá? A contribuinte alegou que a inexistência de ADA não afasta o direito da exclusão de reserva legal. O imóvel situava-se em área de floresta amazônica, tinha licença ambiental de tanto, o imóvel está incluído na reserva ecológica tal, que teria cometido equívocos na DTR em 2004, que deveriam ser considerados excluídos para a correta apuração do. E aí, vamos lá. Vou partir direto para o meu voto aqui, que eu analisei. A área de reserva legal e a área de interesse ecológico. Alega o recorrente que a declaração referida na DTR, para fins de exclusão de base de cálculo, gozaria de presunção relativa. O recorrente apresentou a ADA tempestivamente requerido à IBAMA e apresentou a matrícula do imóvel, na qual constam as averbações de área de reserva legal antes da ocorrência do fato gerador. No presente caso, no ADA anexado às folhas 348, não consta nenhuma área do imóvel registrada como interesse ecológico, e também não foi apresentado o ato específico do órgão competente federal e estadual, reconhecendo determinada área do imóvel como tal. Com relação à reserva legal, apesar de o contribuinte ensejar se beneficiar da isenção relativa a 80% do total de sua propriedade, em virtude da localização, alegando que desta forma encontra-se averbada na matrícula do imóvel, essa área teria que ser registrada em ADA. No caso de haver necessidade de o contribuinte alterar alguma informação no DIAT, que implica alterações na primeira declaração, seria necessário que retificasse o ADA originalmente apresentado ao IBAMA. O total das áreas averbadas na matrícula representa 15.270 hectares, porém no ADA, localizado no Banco de Dados do IBAMA, protocolado em 21 de 9 de 98, foi registrado uma área inferior àquela pretendida pelo interessado, ou seja, 8.610. Consulta a folhas 348. Portanto, a área de reserva legal a ser considerada no exercício 2004 é aquela registrada em ADA. Então, no caso, eu entendi que o recurso voluntário não comprovou o quanto arguído pelo contribuinte, seja quanto à questão da área de reserva legal, quanto à área de interesse ecológico, porque na averbação apresentada por ele não tinha nada com relação à área de interesse ecológico, não tem um ato específico de órgão competente, né, como disse a DRJ, e quanto à reserva legal, ele quer um valor que corresponde a 80%, mas não é isso que consta no registro, nem no total de áreas averbadas nas matrículas, tá? Nem no ADA registrada no IBAMA. Portanto, eu nego provimento ao recurso voluntário. Eu fiquei na dúvida se ele está pedindo uma retificação dessa área de reserva legal dele, pelo parágrafo. Que em tese... Deixa eu ver aqui. Ele declarou 12.138 e apurou 0.
Ele não tem averbado a área, não, porque assim, o que a súmula CAF 122 fala é exatamente isso, que se ele tiver averbado, supre a ausência do ADA. Agora, a gente tem uma informação divergente, né? A gente tem uma averbação, uma área e uma ADA com uma outra área. Isso que eu entendi da leitura do voto. Ele pede uma área que não está averbada, portanto, neguei provimento. Basicamente foi isso. Está diferente do que está averbado. Mas ele tem alguma coisa averbada, não é isso? É porque, assim, foi glosado 12.138,7 hectares. A questão é, ele comprovou alguma coisa disso? É 8.000 que ele comprovou? Isso é em relação a 2004, né? 2005 já foi considerado como correto. Já tinha sido, em sede da DRJ, tinha sido feito algumas alterações já, tá? Então, eles já tinham restabelecido uns 8.000, por exemplo. Isso, tendo visto os documentos constantes dos autos, matrícula do imóvel e ADA, que comprovam em parte os argumentos do interessado, cabe proceder-se às seguintes alterações no lançamento do exercício de 2004. Área de reserva legal para 8.610,9 hectares, área tributável para 11.615,4, VTN tributável para 3.248.971, resultando no imposto devido de 649 mil. Tendo em vista que foi declarado em 2004 o imposto de 4.000, resta a diferença de 645. Então, na decisão de pisos, já tinha sido dado provimento parcial ao lançamento, cuja cobrança deve prosseguir calculando-se o acréscimo legal. Em sede de recurso, o contribuinte segue sustentando o direito ao reconhecimento da área de interesse ecológico, AIE, e reserva legal no percentual de 80%. Aí eu neguei, porque ele não comprovou 80%, o que ele tinha comprovado e o que estava registrado, averbado, já tinha sido reconhecido pela TRJ, e quanto à área de interesse ecológico, ele não comprovou nada. Então, por isso eu neguei provimento. É porque aqui o fundamento, pelo menos o que está descrito aqui no voto, fala assim: analisando a matrícula representada pelo imóvel com área de 17.221,9 hectares em 9 de outubro de 2000, ficou gravada como de utilização limitada a 80% total da propriedade, não podendo nela ser feita qualquer tipo de exploração, a não ser com autorização do IBAMA. E na matrícula 11786, representado pelo imóvel com área de 2.982,2 hectares, em 9 de 6 de 88, ficou gravado como utilização limitada à área de 50%. Assim, o total das áreas averbadas nas matrículas representa 5.270,6 hectares. Porém, no ato declaratório ambiental, localizado no Banco de Dados do IBAMA, protocolizado em 21 de 9 de 98, foi registrada uma área inferior à pretendida pelo interessado, ou seja, 8.610,9. Portanto, a área de reserva legal a ser considerada é a do ADA. Isso foi o que a DRJ decidiu. Mas a minha dúvida eu nunca peguei uma situação dessas, se a gente não tem que considerar a área que está averbada, né? Porque ela está averbada, essa área, embora não conste do ADA, a gente tem uma área averbada. Eu entendo que seria o caso de dar provimento nessa parte. Exatamente para cumprir a súmula. A súmula veio justamente por esse caso, em que o lançamento foi feito por falta de ADA e ele traz um documento comprovando que, embora não tenha ADA, tem averbação. Exatamente. Eu acho que é o Mesmo caso que ele não diga isso tratar. no recurso nesses termos, ele questionou a glosa da área de reserva legal. Eu acho que é o caso de dar provimento na área de reserva legal. Mas não foi isso que a DRJ deu? Não, ela deu parcial, ela deu só 8.000, ela não deu os 15. Na verdade, o fiscal glosou 12, porque ele informou 12. Pois é, mas os 8.000 não é o averbado? Não, 8.000 é o que está no ADA. Ela considerou o que está no ADA. Assim, o total de áreas averbadas na matrícula representa 15.270,6 hectares. Porém, no ato declaratório ambiental, a ADA localizado no Banco de Dados do IBAMA, protocolizado em 21 de 9 de 98, foi registrada uma área inferior à pretendida pelo interessado, ou seja, 8.610,9. Cancelar a glosa. Eu entendo que sim. Até mesmo porque o ADA vai ser diferente, porque assim, o ADA foi protocolizado em 98. A matrícula do imóvel tem uma averbação em outubro de 2000, ou seja, bem depois, né? 2000 depois.
Né? E a outra averbação, aí tem uma outra averbação de uma outra parte de 50% da área que foi feita em 9/6/1986. Então, pode ser que essa diferença seja em decorrência desse tempo aí, né? Que o ADA foi protocolizado antes, né? Não, o fato é que toda a área que ele declarou de 12 mil, ele possui uma averbação, até mais, até a área maior. Então, tem que cancelar a glosa. Da área de reserva legal. Eu entendo que sim. Alterar para cancelar. E esse então, processo... provimento parcial para dar área de reserva legal de acordo com a averbação e manter a glosa de área de proteção. Interesse ecológico. Não é dar a área de reserva conforme a averbação, doutora Fernanda. É cancelar a glosa. Por quê? Foi glosado 12 mil que ele declarou. A averbação tem 15 mil. Então, o que a gente vai fazer? O fiscal tirou 12 mil, colocou 0. A DRJ colocou 8. Desses 12, recuperou 8. Falta mais ou menos 4. A gente vai recuperar o 4. Vai restabelecer a dedução que ele declarou. Então, mas no final das contas, se eu disser para considerar a área que está averbada, vai ser a diferença do que ele ainda não teve. Não, a área que está averbada é maior, é 15. É isso que eu estou dizendo. A área glosada foi 12, ele tem uma averbação de 15. Se ele houvesse declarado como área de reserva legal na declaração de TR dele 15, tivesse sido glosado 15, iríamos restabelecer os 15. Mas ele declarou 12, embora tenha uma averbação de 15, a gente vai restabelecer os 12. Vai voltar à condição original da declaração dele. Isso, senão a gente vai estar retificando o imposto dele, né? Senão vai estar retificando a declaração dele. Entendido. Agora, o porquê é porque existe averbação suficiente, até mais. Pelo menos segundo a DRJ, né? Eu tô me fiando no que a DRJ escreveu, eu não olhei o documento, mas ao que parece é o exercício 2004, né? Porque 2005 o fiscal nem glosou. Exercício 2004. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Está dando parcial provimento para cancelar a glosa da área de reserva legal referente ao exercício 2004. Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 78, Juarez Antônio. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa da área de reserva legal referente ao exercício 2004. Bom, já são 18 horas. Faltam 6 processos. Não, vou terminar por aqui. Por mim, interrompemos a gravação.